meu nome é Jéssica Barbosa. Estamos aqui para mais um episódio da quinta temporada. E o assunto de hoje é um assunto muito importante e eu vou confessar que eu estou passando pelo processo de aprender a, sabe o quê? A não justificar as minhas conquistas. O tema de hoje é: sua conquista não precisa ser justificada. E é nesse tema que eu vou desenrolar aqui os meus pensamentos, que vocês já entenderam um pouquinho da minha autoridade, mas que eu acho que faz sentido e que a gente precisa falar sobre. Quando você compra alguma coisa que você queria muito, ou vive uma experiência, ou faz uma viagem, ou conquista algo que para você seria tipo muito surreal, muito importante, mas você se pega justificando para alguém o porquê que você conquistou, o porquê que você comprou. Por exemplo, vou te explicar. Eu tinha e ainda tenho muita mania de tipo, alguém viu eu com uma roupa bonita, sei lá. Fala, nossa, que roupa linda, amei, super combinou com você. Aí eu já vou e falo assim, tu não sabe, peguei naquela promoção, tu não sabe, consegui um descontinho. Aí eu tenho muito essa mania. Você passa por isso também? Se você passa por isso, compartilha comigo aqui embaixo. Tem um cantinho aqui embaixo para você comentar, participar, colocar o seu pensamento. Então, por favor, participe, tá bom? Não sei explicar, mas é como se eu me sentisse culpada por alcançar ou viver algo que eu desejava. Seja coisas grandes ou coisas pequenas, sabe? E nesse processo, nesse caminho, eu entendo que parece que o meu merecimento depende da avaliação das pessoas, depende delas entenderem de que eu estou num lugar onde eu não posso ter acesso a tais coisas, não posso conquistar certas coisas, porque eu mesma estou encolhendo o valor da minha conquista. Entende? Que você está sempre se colocando no lugar da pessoa que paga barato. Não significa que pagar barato é ruim, gente. Eu amo promoção. Eu amo um descontinho, sabe? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o valor que você dá para as suas conquistas. Sabe-se Deus por que você se vê sempre na necessidade de justificar como se fosse algo pequeno. Você minimiza a sua conquista, né? E isso é um exercício que eu tenho feito já há um bom tempo de tentar evitar, por mais que de fato quem me conhece sabe que eu amo um desconto, amo um precinho, eu quero não me colocar mais nesse lugar, sabe? Eu quero conseguir me dar o valor de estar vestindo uma marca. Eu quero me dar o valor de estar consumindo em tal restaurante, sabe? Eu quero me dar o valor, eu quero me permitir, eu quero ter essa permissão. E quem pode dar essa permissão para você é só você mesmo, sabe? A gente se encolhe muito para caber no que os outros esperam da gente. E infelizmente, muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por isso. Eu conheço pessoas que vieram de famílias muito pobres, estudaram, seguiram o seu caminho, conquistaram lugares inimagináveis num curto tempo, sabe? E eu não tô falando de mim, porque se fosse de mim eu falava mesmo. Eu não tenho frescura quanto a isso. Mas a minha história é mais ou menos parecida, mas essa pessoa em particular é uma pessoa que veio de fato de um meio onde os pais trabalhavam na roça, não tinham condições nenhuma, e hoje essa pessoa tem um apartamento próprio na cidade do Rio de Janeiro, que não é algo tão barato, né? Vive bem, viaja, come bem, está nos melhores restaurantes e tal, mas ela vive com essa culpa de estar vivendo bem. Por quê? Porque os parentes, os familiares que não alcançaram, né, esse nível ou essa liberdade de estar e poder e fazer,
não se sentirem mal, sabe? Por não ter, por não fazer, por não. Mas assim, eu quero te dizer uma coisa. Hoje, você não precisa se justificar o tempo todo. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa pedir desculpas por realizar um sonho. Você não precisa apagar a luz da sua conquista só porque ela tá incomodando alguém que ainda tá na caminhada, que ainda tá no processo de conquistar, que ainda tá no processo de fazer, de comer, de comprar, de realizar. Eu acho que, pelo contrário, as pessoas que te rodeiam, elas deveriam comemorar a sua conquista junto com você, dar a importância que deveria ter aquela conquista, aquela realização, junto com você. Eu sou o tipo da amiga que eu vibro muito com as conquistas dos meus amigos. Eu até me emociono em falar, porque os meus amigos de verdade mesmo, assim, muito próximos, vieram de realidades similares à minha. E quando eu vejo se formando na faculdade, num emprego bom, estabilizado, estabilizada, vivendo uma vida desse tipo, onde se permite fazer, se permite acontecer, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Porque quando você entende a sua origem e você não se contenta com a sua realidade, você estica o seu braço até onde você não alcança. Mas você estica, porque se a oportunidade aparecer, você tá ali com o braço levantado, sabe? E essas são as pessoas que me rodeiam hoje. Pessoas que, graças a Deus, conquistam. Eu comemoro a conquista delas e elas comemoram a minha conquista também. É, Você precisa se permitir comemorar sem culpa. Você precisa se permitir realizar um desejo. Sabe, às vezes aquela coisa boba, simples, como tomar um gelato, sabe? Tomar um sorvete italiano. Que você passa todo dia, todas as vezes que você vai no shopping, você passa na frente, sente um cheirinho, sente um negócio diferente. Nossa, mas é muito caro. Gata, gato, você não vai comer todo dia naquele lugar, sabe? Você não vai todo dia viajar para aquele lugar. Se permite, se permite fazer parte daquele ambiente. Se permite desfrutar de novas experiências. Se permita, é, estar com pessoas novas também. A gente precisa existir com plenitude nessa vida, sabe? E o que a gente não precisa é enfraquecer o nosso vínculo com a nossa história. Quando a gente se encolhe, se esconde, depreda o valor real daquilo que a gente conquistou, a gente enfraquece. A gente enfraquece o vínculo com a nossa própria história. Isso é algo que eu venho refletindo já há um tempo. E para a gente construir, a gente precisa de força, foco, coragem, determinação, esforço. E tudo isso faz parte da sua história, sabe? Isso está linkado à sua história. É muito estranho ficar falando sobre isso aqui, mas eu até tinha anotado aqui um negócio que que teve uma época que ficou assim, tipo um bordão, né? Você falava algum negócio e tá tudo bem. Ah, eu comprei tal negócio, não sei nem como que eu vou pagar. E tá tudo bem. Gente, é exatamente isso. Eu anotei aqui assim, ó. Tá tudo bem se você conquistou, ou comprou algo porque achou lindo. Tá tudo bem se você viajou porque estava precisando respirar novos ares. Tá tudo bem
Se você deu um passo maior porque sentiu que era hora. Você não tem que se encaixar em nenhuma explicação pronta. A vida é sua, as suas conquistas são suas e elas merecem ser vividas com inteireza, sem desculpas, sem vergonha, sem diminuições. Tudo que você viveu, você merece. Então, vamos aprender a se permitir. Se você conquistou, se você desejou, se você realizou, se você comprou, se você doou, foi total merecimento seu, sabe? A gente se pega, às vezes, elogiando a, a história do outro. A gente se pega observando e achando legal e valorizando como é que fala? A estrada do outro, sabe? Mas a nossa mesmo. Já parou pra pensar o quanto tu é guerreira? O quanto de coragem você precisou ter para enfrentar certas situações? O quanto de força e equilíbrio você precisou ter para chegar onde chegou? É sobre. Não diminua a sua jornada. Não diminua as suas experiências. Não diminua as suas conquistas. Viva com plenitude. Eu falo para você, mas também falo para mim. E é dessa forma, gente, que eu vou encerrar o podcast de hoje. Não foi tão engraçado quanto o primeiro, porque assuntos importantes precisam ser falados também, e às vezes a gente precisa mudar um pouquinho o timbre, um pouquinho as caretas, para trazer a essência, né? E transformar esse assunto em pensamentos, reflexões que gerem ações e que você consiga viver sem desculpas, sem vergonhas e sem tantas explicações. A gente fica por aqui. Esse foi o podcast de hoje. Bye, bye!